Fala, meu povo, canal do povo brasileiro, eu sou o Luciano Rodrigues. Mais um vídeo interessante aqui para você, mas antes vou pedir para você se inscrever, deixar seu like e, se possível, compartilhar. Hoje eu tô vindo, gente, para falar sobre as medidas do governo Lula. São 11 meses de governo. E aí, depois de que eu falar aqui de tudo que eu contar, o que aconteceu nesses 11 meses, os pontos positivos, negativos, eu quero comentários, uma chuva de comentários. Eu quero nota, eu quero a avaliação de cada brasileiro que veja esse vídeo. Mas assim, gente, é com sinceridade, é difícil, mas vamos lá. Quem votou no Lula, claro que vai dizer mil maravilhas. Quem não votou vai xingar, vai falar e tal. Mas eu queria que a galera fizesse uma avaliação correta, certo? Do que tá certo, do que deu errado, ou nada, enfim. Bora lá, gente? Isso, para quem não sabe, na gestão Bolsonaro, nos 4 anos de governo Bolsonaro, todo final de ano eu fazia um vídeo parecido. Nos últimos meses eu fazia alguns vídeos para avaliar, para saber como é que tava o termômetro aí da galera, certo? Eu fiz isso em 2021, 22, em 2020, final de 2019, que foi o primeiro ano da gestão, e vou fazer isso também aqui no canal do Povo Brasileiro na gestão Lula, ok? Para começar, gente, uma das promessas da campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, eleito com 60 milhões de votos, 60 milhões 250 mil votos contra 58 milhões de Jair Bolsonaro, em outubro de 2022 e tomou posse em 1º de janeiro. Uma das promessas do governo Lula era o Desenrola. O Desenrola, gente, que é um programa para ajudar brasileiros a limpar o nome, certo? Existe aí 2 fases. A primeira fase era para quem tinha dívida até 20 mil reais. As negociações ocorrem, ainda está valendo até 31 de dezembro, ocorrem diretamente com os bancos, mas não tem garantia do governo. Exatamente. Porém, as instituições, para entrar no programa Desenrola, teria que limpar o nome de quem tinha dívida até 100 reais. Cerca de 1 milhão, 1,5 ou quase 2 milhões de brasileiros tiveram o nome desnegativado. Pode-se dizer assim, gente? Ou seja, regularizado, não a dívida perdoada, e sim retirada do SPC ou da Serasa. Mas esses brasileiros ainda terão que pagar esses 100 reais ou essa dívida com as instituições participantes. Certo? Na avaliação de alguns especialistas, o Desenrola é um sucesso. A expectativa, ou já eu vi um número, cerca de 13 bilhões de reais já foram negociados. Já na fase 2, que começou em setembro, foi em outubro, o brasileiro que tinha dívidas até 5 mil reais, inscrita no CAD Único ou com renda até 2 salários mínimos, ou seja, 2.640, poderiam contar com um limite de 5 mil reais para negociar as dívidas com o apoio do governo. Como assim? Eu também participei. Por exemplo, eu estava devendo, gente, 1.900 para a Zip. Ai, Zip, pelo amor de Deus! A Zip, olha, foi um pesadelo. Tá. Como eles fizeram uma parceria lá com o governo, de 1.990 reais, a Zip me deixou a dívida para 42 reais. A outra que eu devia não sei quanto ficou 70 reais. Enfim, gente, no total minha dívida ficou 460 reais. Para eu pagar à vista ou parcelar em até 60 vezes. Então, os brasileiros têm aí, quem se enquadra nesse perfil, até 31 de dezembro para negociar essa dívida com um limite de 5 mil reais em dívida, certo? Então, como é que faz? Acesse o gov.br/desenrola, coloca seu CPF, entra pelo Gov, né? Claro, já tem que ter o perfil atualizado
prata ou ouro para poder aí fazer as negociações, tá? Que mais, gente? O salário mínimo ficou em R$ 1.320. A promessa do governo é de subir acima da inflação. No próximo ano, em 2024, o salário mínimo vai para R$ 1.421. Certo, gente? O governo lançou também o saque, o FGTS digital, que eu já gravei em vídeos aí, onde vai facilitar a partir de 2024 os pagamentos, os depósitos, os recolhimentos para o trabalhador, para as empresas e, claro, facilita a vida também do trabalhador. Que mais, gente? Que mais? Que mais? Além do programa Desenrola, que foi assim bastante, ajudou bastante. A garantia do aumento do Bolsa Família, exatamente. A ampliação do benefício e o valor conforme foi prometido. Em campanha, o governo Lula, então candidato Lula, a campanha havia prometido manter o valor de R$ 600 e as famílias que tinham criança até 6 anos receberiam por criança, por cada criança, o valor de R$ 150. E isso vem acontecendo. Inclusive também famílias que têm crianças acima de 6 anos recebem R$ 50 por cada criança. Então tem família que recebe 900, tem família que recebe mais de 1.000. Isso depende de cada família, depende da quantidade de crianças menores de 6 anos. E quando é trigêmeos? Ai, meu Deus. Quando é trigêmeos, tá? Vamos lá, gente, vamos continuar. Então, o Bolsa Família, nesse sentido, tá aí, foi feita uma ampliação. Hoje, cerca de 22 milhões de brasileiros recebem. Lembrando que o Bolsa Família está vinculado à frequência escolar, vacinação das crianças. Então, tem que manter, tá? A volta do BPC Loas, exatamente. O governo Lula, né, junto ao INSS, retornou com o BPC, mudou as regras e hoje já está aí valendo o BPC Loas para os benefícios, para o empréstimo consignado, exatamente. Então quem recebe BPC pode então fazer um empréstimo consignado, exatamente. Mas todo empréstimo, toda dívida deve ser feita com muita consciência. Só faça se você realmente estiver precisando. Em termos de FGTS, gente, o governo Lula mudou a regra aí só para as empresas. Não teve muita novidade para o trabalhador, né? Em 4 de janeiro desse ano, o Luiz Marinho, que é o ministro do Lula, que é o ministro do Trabalho, havia dito em entrevista coletiva que pretendia mudar a regra do saque aniversário, ou seja, pretendia acabar com a regra para permitir que os trabalhadores pudessem sacar, mesmo estando na modalidade em caso de demissão sem justa causa. Virou uma novela. Já são 11 meses e até hoje nada mudou, certo? E olha, gente, nada vai mudar. Por enquanto, vamos ficar nessa. PIS/PASEP. Bom, muitos trabalhadores ficaram meio que decepcionados, porque esperavam que o governo Lula pagasse um PIS/PASEP em dobro. Ou seja, o pagamento do ano base 2021 com o ano base 2022 agora em 2023. Ou seja, foi lançado na rede, na internet, um possível pagamento dobrado, coisa que eu sempre disse que achava muito difícil e continuo achando nesse sentido. O governo Lula e o próximo governo que entrar não vai conseguir fazer esse pagamento em dobro porque é um valor muito alto. Isso depende do Congresso, né? Não é só o governo que decide, tá, gente? Para que fique bem claro. Então, o que tem no orçamento, na LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias,
é para o ano base 2022 ser pago em 2024 e ponto. E aí em 2025 deve ser pago o ano base 2023. Ou seja, esse ano que a gente está aí vivendo, se você trabalhar pelo menos 30 dias. E como foi o pagamento do abono salarial? O pagamento foi quando... Vocês sabem que o pagamento e o calendário foi lançado no finalzinho de 2022, né? Já passada aquela coisa das eleições. E aí o governo de transição, que era entre o governo Lula e o governo Bolsonaro, que era o antigo e o novo, eles estavam vivendo um governo de transição. Então, 90 dias ou depois das eleições, cerca de 60 dias, existia uma equipe do governo, o futuro governo e o governo antigo, que era o governo Bolsonaro. Então, os ministros se alinhavam para repassar todas as informações. E nesse meio tempo, foi lançado o calendário. Começou a valer em fevereiro, o pagamento ocorreu de fevereiro a março. Muitos trabalhadores receberam corretamente, ou, na verdade, a grande maioria. Mas cerca de 500 mil trabalhadores não receberam corretamente. O número diminuiu, depois passou para 100 e cerca de 50 mil, de 70 a 50 mil trabalhadores podem ainda estar sem receber esse abono salarial ano base 2021 e pode ser que só recebam em 2024. Infelizmente, muitos desses trabalhadores tiveram que entrar com um recurso. Exatamente. E aí, gente? E aí, o que acontece é que a gente vai ter que aguardar as cenas dos próximos capítulos dessa novela chamada Governo Brasileiro. Ah, e a Caixa, gente? A Caixa decepcionou esse ano. Com a nova gestão, a burocracia voltou como sempre, né? Em 2021 e 2022, a Caixa estava liberando bastante crédito. O Caixa Tem estava liberando empréstimo e tal. Só que houve um número muito grande de pessoas inadimplentes. Muita gente simplesmente não pagou empréstimos de R$ 500, gente. Por conta disso, o governo reavaliou os critérios de concessão do crédito no Caixa Tem, no Sim, né, o Sim Digital, e muita gente não consegue adquirir, mesmo estando com score bom, mesmo estando... Muita gente não consegue. Por quê, gente? Eu vou explicar aqui. Se você já tiver algum empréstimo no mercado, o Caixa Tem, o governo consegue saber. Porque existe um sistema que aparece para os bancos. Então, aparece lá que você tem um empréstimo em andamento. Se você já tiver um empréstimo em andamento, dificilmente você vai conseguir lá no Caixa Tem. Se você já tiver vários cartões de crédito e adora cartão de crédito e tentar fazer um cartão no Caixa Tem, também não vai conseguir. Quem é que está conseguindo esse crédito Sim Digital no Caixa Tem? Pessoas que nunca tiveram débito, nunca tiveram cartão de crédito, pessoas que nunca tiveram empréstimo ou que já quitaram seus empréstimos. Então, esses grupos estão conseguindo até hoje com mais facilidade. Agora, pessoas que já tiveram negativação e já tiveram débitos, não conseguem. Antes estava conseguindo, mas lembrando que a gente estava num período eleitoral, né, gente? Então estava tudo mais fácil. Agora vamos lá, gente. Minha Casa Minha Vida. O governo alterou o limite do Minha Casa Minha Vida, que agora primeiro mudou o Casa Amarela e voltou a Minha Casa Minha Vida. Assim como o Bolsa Família, que era o Auxílio Brasil. O Auxílio Brasil deixou de existir e deu lugar novamente ao Bolsa Família. Minha Casa Minha Vida voltou com força, né? E mais facilidade. Tem muita gente conseguindo aí financiar, e o subsídio, ou seja, o apoio do governo, agora é de R$ 55 mil. Subsídio. Ou seja, o governo te ajuda a financiar com esse apoio de até R$ 55 mil, de acordo com cada análise de crédito. E tem mais.
O governo está pensando em liberar o Minha Casa Minha Vida ou o empréstimo para quem ganha até 12 salários mínimos. Eu estava vendo aí, acho que era até 8 mil reais, se não estou enganado. É uma ideia que o governo está para lançar, certo? Então tem muita coisa para falar e assim, gente, a inflação, bora falar da inflação. A inflação, segundo diz o governo, está controlada. Mas quem sabe da inflação mesmo é quem compra todo dia. É você, trabalhador, trabalhadora, dona de casa que vai no mercado. E aí, para você, a inflação está mesmo controlada? Os preços estão altos? O que está barato? O que está caro? O gás de cozinha voltou a baixar? Para que vocês tenham uma ideia, aqui em São Paulo, a média do gás de cozinha está em R$ 95, tá? Mas a retirar para a entrega está a R$ 105. Em algumas regiões, 115, tá? Quero saber na sua cidade, quanto é que está o gás de cozinha? O arroz deu uma diminuída no preço, o feijão, o açúcar, o óleo. Como é que tá? A gasolina tem uma variação e isso ajuda a subir na inflação. E também, gente, o preço da comida, eu falo prato feito, aumentou aí, eu estava vendo uma reportagem, subiu em média 14%. Eu quero saber de você que está aí, como é que tá no seu estado? Subiu, baixou, aumentou, diminuiu? Como é que tá a vida? A luz no seu estado, como é que tá aí? Porque isso também ajuda na inflação a subir ou a baixar. As contas de consumo, né? E a ideia, gente, é que a coisa melhore, né? É a torcida, pelo menos eu sempre torci e vivo torcendo pelo Brasil. Não quero que dê errado. Seja com o Bolsonaro, seja com o Lula, seja quem for que esteja na presidência, eu peço a Deus que abençoe essa nação e a todos os brasileiros, porque se isso aqui afunda, todos nós estamos afundados, estaremos perdidos. Então, eu peço a você, independente de quem você votou, que ore por esse país e que ore pelo melhor desse país. Vocês sabem que eu vivia falando isso lá no canal Vem com o Lu, né? Eu sempre dizia, gente, vamos orar para que isso saia tudo bem, né? Porque se isso aqui afundar, a gente afunda junto. O governo Lula, em relação a liberações de FGTS, não houve. Muitos trabalhadores já sabiam disso, né? A gestão Lula é contra liberações como foram feitas pelo governo Bolsonaro e o governo Temer. Vocês sabem que o governo Temer, em 2017, foi a primeira vez na vida do governo, nunca na história desse país, houve uma liberação como ocorreu em 2017. Para quem não sabe, foi sem limite de saque de contas inativa que ocorreu em 2017. Os trabalhadores que tinham saldo inativo até 31 de dezembro de 2015 puderam sacar em 2017. Houve um calendário, um cronograma, e aí teve gente que sacou 10 mil, 15 mil. Então teve trabalhador fazendo a festa, graças a essa liberação do governo Temer. Vocês lembram disso? E foi aí, gente, o canal do Povo Brasileiro, não, o canal Vem com o Lu, ele nasceu em setembro de 2016. E em 2017 deu uma guinada com o tema FGTS. Então foi daí que nasceu essa... Como é que fala? Eu aprendi tudo sobre FGTS ainda mais, porque eu já entendi um pouquinho. E hoje eu domino de verdade. Quando o tema é FGTS, os inscritos já sabem que aqui é com o Lu, né? Agora não mais Vem com o Lu, e sim no canal do Povo Brasileiro. Então, em 2019, o governo Bolsonaro lançou o saque aniversário, mas na prática que começou somente em 2020, em abril de 2020, começou os pagamentos. Em 2019 teve o lançamento do saque imediato. Primeiramente começou com um valor de até R$ 500 por trabalhador, depois mudou para
R$ 998 por trabalhador. Em 2020, houve aí a pandemia, o começo da pandemia, a pandemia que parou o mundo, vocês sabem disso, o governo se viu obrigado a lançar o FGTS emergencial, no valor de até um salário mínimo. Muitos, cerca de 53 milhões de trabalhadores realizaram o saque. Exatamente. Em 2021, existia uma expectativa que o governo Bolsonaro lançasse, liberasse novamente, não houve essa liberação. Em 2022, o governo Bolsonaro, ano de eleição, liberou o saque extraordinário de até R$ 1.000 por trabalhador e foi um sucesso, cerca de 50 milhões de trabalhadores realizaram esse saque. Já em 2023, agora com o governo Lula, a coisa mudou de figura. É por isso que eu tive que falar um pouco do governo Bolsonaro para que você entenda sobre como será no governo Lula. Você, trabalhador, que imagina que vai ter uma liberação do saque, de novos saques do FGTS, como ocorreu no governo anterior, esqueça. No governo Lula, provavelmente isso não deve acontecer de maneira alguma. O que pode acontecer, que também acho um pouco mais difícil, é a liberação, que o governo consiga alterar as regras do saque aniversário. Vai ser difícil. Vamos ver. A gente vai estar aqui acompanhando, certo? Então bora lá finalizar, gente. Para finalizar, preciso, você que está assistindo esse vídeo, qual é a sua opinião sincera, mas com respeito à gestão, ao primeiro ano, aos primeiros 11 ou 12 meses, não sei quando você está vendo esse vídeo, do governo Lula. Quero comentários, quero uma chuva de comentários. Por quê? Quanto mais comentários você fizer, mais alcance o YouTube me passa e eu quero mais gente comentando sobre a gestão Lula no primeiro ano. Mas vamos orar, como eu disse, se Deus é por nós, quem será contra nós? Devemos orar e pedir a Deus que esse governo seja abençoado, tá? Não deve dizer, não, gente, não. Você tem que pedir a Deus para que abençoe nossa nação. Se você desejar o mal para sua própria nação, você está sendo um idiota. Então, vamos desejar o melhor para esse país, porque a gente depende disso, né? Nossos filhos, nossos irmãos, todo mundo, netos, bisnetos, sobrinhos, eita, né? É isso, gente. Estão gostando? Tem muito mais conteúdo para vir. O canal do povo brasileiro é meu, é seu, é de todos nós. Parece campanha da Globo, né? De final de ano. O futuro tá nas suas mãos. Que mais, gente? 2024 tem eleições. Tem muita coisa para falar. Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe os vídeos. Quando você compartilha, ajuda. Quando você comenta, ajuda. Passa pro Insta, pro Face, pro WhatsApp, fala, olha gente, o Lu, lá, lembra do Lu, do canal Vem com o Lu? Tá agora com este aqui, canal do povo brasileiro. Bora aí, deixa seu like, compartilha, se inscreva, ok? Um abraço a todos. Quero a opinião de todo mundo aqui sobre os primeiros meses. Talvez eu tenha esquecido de comentar alguma coisa, mas a gente tem tempo para falar um vídeo parte 2 falando do governo Lula, né? De alguns assuntos que talvez eu tenha esquecido, que é da economia, enfim. Mas, bora continuar aqui falando. Eu desejo que vocês tenham uma semana, um mês, um ano maravilhoso. Tchau, gente! Até a próxima, canal do povo brasileiro!